dos meus maiores medos na criação de jogos é o fato de eu ter que investir tempo demais tendo que criar um jogo e no final ter um erro enorme, grotesco no meio das linhas de código tão grande que não tem como eu resolver a menos que eu refaça o código do zero e de uma maneira diferente. Mas eu nunca tinha encontrado um problema desses antes. Sempre teve seus erros, mas eu consegui arrumar. Mas dessa vez eu encontrei um que eu realmente não sabia como resolver. E eu passei no mínimo umas 2 horas tentando arrumar e nada. Mas vamos do início. Tudo começou quando um belo dia eu resolvi fazer mais um jogo, mas dessa vez um focado mais em Metroidvania. Sabe, aqueles jogos 2D onde você é um maluquinho que sai por aí matando outros maluquinhos. Um exemplo disso é Hollow Knight ou o próprio Castlevania. É um jogo relativamente simples na jogabilidade, mas eu descobri que na programação é o mais puro suco do inferno. Bem, com a ideia no papel, eu comecei a fazer as sprites. E infelizmente eu não gravei isso, mas pra contextualizar, eu quis que a sprite do player fosse o Richardson de KSMP. Só porque eu quis mesmo. Pulando direto pra parte da programação, eu resolvi fazer uma forma diferente do que eu normalmente faço. Porque dessa vez eu iria usar mais as funções de Parents e State Machine, que é uma forma de facilitar a programação e reduz bastante tempo. E mesmo assim eu fiquei 6 horas nisso, mas ainda é complicado. Eu comecei programando uma entidade principal e todas as outras entidades e objetos seriam filhos dessa entidade principal, que seria uma entidade pai, entre aspas. Portanto, todas as outras entidades e objetos herdariam os códigos feitos nessa entidade. E nessa entidade estaria o básico do básico que eu precisaria para criar os players e inimigos, já que eu programaria a vida, a movimentação, colisão, velocidade, etc. Essas coisas básicas que você precisa ter para criar qualquer coisa. Eu também criei um script específico para gravidade, e isso faria com que todas as entidades sofreriam a mesma gravidade, e se eu quisesse mudar alguma coisa para uma entidade específica, era só eu ir lá e mudar. Por exemplo, se um determinado inimigo meu tivesse um peso mais leve, portanto ele caísse mais leve, a única coisa que eu precisaria mexer seria na massa específica desse objeto, que seria uma variável que eu criaria na própria entidade. E para deixar isso mais completinho e mais redondinho, no objeto de entidade principal eu completei o sistema de gravidade junto com a velocidade, que seria a velocidade vertical e horizontal. Indo pro player, eu fiz ele herdar os códigos da entidade e com isso eu poderia editar o objeto do player. Mas ele ainda sofreria certas coisas herdadas na entidade principal. Então eu comecei a fazer o sistema para poder movimentar o player, e aqui é a coisa de sempre. Usando as variáveis de right, left, jump e uma nova que eu nunca tinha usado antes porque eu nunca precisei, que seria o ataque. Funciona de um jeito simples. Usando a variável right, por exemplo, eu usaria o keyboard check org D para sempre que eu apertasse a tecla D, ele iria para a esquerda e assim por diante. E o primeiro erro que eu pude encontrar foi bem simples, mas eu sou desatento e demorei uns 10 minutos pra sacar que eu só tinha escrevido sign errado, que em vez de ser S-I-G-N foi S-I-N-G. Mas bem, eu arrumei isso e pronto, eu consegui andar na rua. Só faltava a gravidade agir sobre isso e foi exatamente o que eu fiz. A única coisa que eu precisei foi adicionar uma variável de chão e adicionar a gravidade a isso e colisão pra ele não cair reto e passar pelo bloco. Depois disso eu fiz o jump, coisa simples e rápida e suave. Então eu comecei a fazer o State Machine e para me ajudar nisso eu criei o debug visual, onde para cada estado do player iria aparecer o nome do estado que ele estava em cima dele. Algo simples, mas que me ajudaria bastante a ver em que estado o objeto estava, sem que eu tivesse que fazer o código inteiro com todos esses sprites bonitinhos para eu ir testar e ter alguma coisa errada. Isso me consumiria muito tempo. Um bug acabou aparecendo na sprite no sistema de pulo, porque tinha algo errado na origem, na máscara de colisão, então ficava parecendo que o sprite tinha Parkinson, mas era algo simples de resolver, era só arrumar a máscara de colisão e encontrar uma origem boa para não acontecer mais problemas como esse. Depois disso foi mais do mesmo, eu fiquei arrumando o State Machine do player, colocando as sprites, etc. Isso deu um trabalho enorme, foi bem cansativo,
mas no final valeu a pena. Tava lá e o play tava funcionando direitinho. A partir disso eu comecei a fazer o inimigo, e pra começar eu refiz as sprites dele porque tava bem ruim. E não que o novo que eu fiz seja muito bom, mas em comparação tava 1000 vezes melhor. E bom, o inimigo também é filho da entidade, então ele também vem enredado com as funções básicas. Então eu comecei a fazer o state machine do inimigo. Ele teria o estado de parado, andando, de levar dano, morrendo e atacando. Bastante coisa, e eu levaria muito tempo pra fazer isso. E aqui que o problema começou a dar indícios que tava vivo. Acontece que nesse State Machine eu queria que tivesse um sistema onde a animação da sprite zerasse toda vez que ela começasse. Assim ela tocaria desde o início e não ficaria bugada com o aspecto que tava incompleta. É bem complicado de explicar, mas tenha em mente que sempre que o inimigo fosse levar um hit, a animação disso iria ser desde o primeiro frame, já que por algum motivo isso não pode ser feito automaticamente usando esse sistema, não sei. Mas eu não tenho tanta importância a isso no momento, eu só fiz sem esse sistema mesmo. Ficava bem ruim, mas funcionava, já que era só mais um dos meus testes de qualquer forma, então tudo bem ter problemas como esse. Então, depois de já ter tudo quase resolvido, eu resolvi fazer o dano, e isso foi mais uma dor de cabeça. Nesse sistema, o dano não seria dado pelo play em si, o play iria criar uma entidade de dano. Porém, nesse código tinha alguns problemas e algumas falhas, já que essa entidade que o player criava só poderia ser criada uma única vez e ela ficava lá pra sempre. Então, meio que eu só criava uma entidade de dano uma única vez e depois nunca mais eu iria dar dano em ninguém. Então, pra resolver isso, eu tive que fazer uma gambiarra onde toda vez que a entidade de dano fosse criada, ela fosse criada dentro do player, ou pelo menos próximo o suficiente dele, pra toda vez que ela tiver em contato com o player, o próprio player destruir essa entidade para ele poder criar outras entidades de dano. Espero que tenha ficado compreensível de entender. Não é o melhor sistema e tá longe de ser. Honestamente, tem sistemas melhores, por favor, não copie isso. Mas, assim, funcionava e, sei lá, era bom ter conhecimento sobre isso. Bom, com isso feito, era só eu descer a porrada no inimigo que ele morria. Mas não deu. Acontece que o State Machine do inimigo não estava funcionando direito, por isso que ele entrava no estado de morrendo, mas ficava bugado e a sprite ficava assim e ele não saía desse estado nunca mais. A gambiarra que eu tinha feito não funcionava, então eu tive que me dedicar a fazer o sistema que eu queria fazer no início, mas ainda assim não funcionava porque dava o mesmo problema de antes. A sprite ficava congelada ou extremamente bugada. Eu passei no mínimo 2 horas disso, tentando resolver, vendo tutorial, pesquisando, e simplesmente só não deu. A conclusão mais lógica que eu tirei foi que esse code que eu tava usando já era um pouco antigo e provavelmente pelas atualizações que o Game Maker teve, alguma coisa pode ter alterado disso tudo e agora funciona de uma maneira diferente, ou simplesmente pode ter bugado. O ponto é que o sistema tinha uma falha enorme e ao menos que eu refizesse tudo de novo e de uma maneira completamente diferente, não tinha pra onde eu ir. E sinceramente isso me desanimou muito, porque eu tava quase 6 horas nisso e ter que refazer todas as 6 horas era demais pra mim. Sem contar que já tava ficando tarde de noite, então eu fiz a única coisa que eu podia ter feito no momento, que era fechar o projeto. Sinceramente isso ocorre com bastante frequência no mundo de game dev e eu preciso me acostumar com isso. Eu nunca tinha encontrado problema como esse antes, justamente porque eu nunca tinha focado em um sistema tão complexo como esse. E quando eu foquei, deu esse problema, né? Não vou dizer que foi 100% ruim, afinal eu aprendi bastante coisa e agora eu sei que se eu for fazer o State Machine não vai ser desse jeito. No mundo da programação, o ditado errando que se aprende é muito verídico e a gente tem que tirar aprendizagem sobre essas falhas que a gente tem, assim como tudo na vida. E saber levar isso como uma motivação ou como um obstáculo. Eu não desisti desse projeto ainda, eu fechei ele, mas desistir é uma palavra forte. Eu vou arrumar um jeito de colocar ele pra frente, afinal, a ideia de ter um jogo de um ovo brasileiro é mais incrível que parece. Mas foi por ter feito isso tudo, acabei aprendendo bastante coisa, mesmo eu tendo falhado no produto final. Mas tá nada de tirar um tempo pra relaxar a cabeça e... bom, eu volto depois pra isso. Espero que tenham gostado de ver o meu enorme fracasso no Game Maker depois de 6 horas jogadas no lixo, mas enfim, até a próxima.